Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Você não pode perder esse evento que é muito importante e educativo. O fim de semana vai ser dedicado à prevenção ao câncer do intestino. Uma caminhada no sábado vai sair da Praça Genésio Miranda Lins até o Centro Eventos aqui de Itajaí, onde uma estrutura simulando um intestino gigante está montada aí para que o visitante possa conhecer todos os processos aí de como funciona esse órgão no corpo tão importante. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Dr. Gustavo Becker Pereira, que é membro da Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer do Intestino e também professor aqui do curso de Medicina da Universidade do Vale do Itajaí. Obrigado, professor, doutor, pela sua presença aqui. Isso vai chamar a atenção, esse Setembro Verde, para essa doença que é tão complicada e que está num índice muito alto, né? O câncer do intestino. De que forma é dada essa prevenção, doutora? Muito bem, então eu acho que é fundamental o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando. Eu acho que quando a gente trata de uma doença com uma incidência tão alta como é o câncer do intestino, a gente tem algumas formas bem definidas de agir, e a principal delas, que ainda bem que é um meio que tem baixos custos, é a informação, é a divulgação, é a educação, principalmente num momento difícil que o nosso país está passando. Então, se a gente conseguir de métodos de baixo custo e que a gente consegue sim alertar a população e fazer com que ela comece a adotar alguns hábitos, alguns estilos de vida, que daí sim, lá na frente, a gente possa estar diminuindo a chance dela desenvolver um tumor, o câncer do intestino, a gente acaba tendo um resultado muito favorável. Então, quando se fala em câncer do intestino, a gente faz referência ao tumor do intestino grosso, então do colo e do reto. Esse é o tumor que ele, dependendo da localização do Brasil, ele está entre o segundo ou o terceiro mais incidente. Então, nós estamos falando de uma doença que ela é bem prevalente. Se analisarmos as localizações, tanto a nível mundial quanto a nível do nosso país, o que a gente constata é que esse tumor ele é mais frequente nos locais mais industrializados. Então, se a gente pegar a região sul, sudeste, nós observamos, conforme os dados do Instituto Nacional de Câncer, que esse tumor ele tem uma incidência bem superior a áreas menos industrializadas, o que isso já nos leva a uma constatação direta, é que o estilo de vida, muitas vezes, que existe nessas regiões, que a gente até chama de um hábito de vida mais ocidentalizado, então que puxa mais a um estilo de vida mais americanizado, e alguns centros mais desenvolvidos da Europa também, onde se tem uma baixa ingesta de fibra. Então, o que a gente considera aqui fibra? Fibra, o que todo mundo tem acesso, então fruta, verduras, saladas, cereais, então o que não está longe do alcance da população. As fibras sim têm um papel muito importante na prevenção do câncer do intestino, associado a outros hábitos, como uma ingesta adequada de líquidos, tá? A gente considera uma ingesta adequada em torno de 2 litros, 2,5 litros por dia. Hábitos saudáveis, como a prática de exercício físico, tem também um resultado muito interessante. Então, o que a gente considera que a pessoa deva fazer para ser mais objetivo? Pelo menos 3 a 4 vezes na semana, atividades físicas que durem em torno de 40 a 50 minutos. Tá? Outros alimentos, a gente sabe que tem uma ação que aumenta o risco do câncer do intestino. Quais seriam essas? A carne vermelha em excesso. Tá? Então, o que a gente fala assim, que para ser mais objetivo, o que o paciente pode ingerir de carne vermelha? Em torno de 3 bifes na semana. Então, se tiver uma ingesta, não quer dizer que não pode comer carne. Não é por aí. A carne tem nutrientes que são importantes para a gente. Mas a carne em excesso, sim, é um fator de risco. Tá? O excesso de conservantes, o excesso de embutidos, são alguns dos alimentos que a gente já tem comprovação que aumentam a chance do tumor. Além dos alimentos, tem alguns hábitos de vida, como o sedentarismo, obesidade, a ingesta de álcool e também o tabagismo, então também o fumo, são alguns fatores que sim colaboram de forma muito importante para que lá na frente possa haver o desenvolvimento de um tumor do câncer do intestino. E aproveitando, já estamos nessa semana de prevenção ao tabagismo também, né, doutor? Fica aí um alerta também, que isso pode causar
o câncer do intestino também, né? Agora, o senhor falou bastante da alimentação. Sim. Hoje vivemos aí num meio de produção muito intenso para produzir cada vez mais alimentos e tal, e há também essa questão dos conservantes e da própria fruta e verdura, dos agrotóxicos, né? O Brasil é um país aí que é o quinto no mundo, se não me engano, em agrotóxicos. 70% dos alimentos, frutas e verduras, tem agrotóxico. Isso também é um fator de risco, doutor? Também é um fator de risco. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com a procedência dos alimentos, por isso que cada vez mais a gente dá preferência aos alimentos orgânicos, os alimentos que não há adição de substâncias para aumentar os dias de validade do produto, porque a gente sabe que isso interfere de forma negativa tanto para a produção do câncer do intestino como para várias doenças em geral. Então, sempre que houver a possibilidade de ingerir um alimento que não tenha sido usado conservantes, agrotóxicos, esses alimentos mais orgânicos, a gente sabe que tem os dois benefícios. Os benefícios da fibra em si, que diminuem o risco do câncer do intestino, e também o benefício de não estar ingerindo essas substâncias que podem levar a alterações genéticas em diversos órgãos. Então, não só o câncer do intestino, como de outros órgãos também. Agora, como é que está o diagnóstico precoce? Como é que ele funciona? Ele realmente é uma das soluções até para evitar que a doença não progrida, é isso, doutor? Isso, perfeito. Então, quando a gente busca esse alerta para falar do câncer do intestino, esse é um dos principais motivos. Nós temos dois motivos muito claros, nós temos dois motivos que nos empurram para estar fazendo essas ações. Nós temos três, para ser bem reais. O principal motivo que nós temos é que hoje muito pouco se fala do câncer do intestino. Muito pouco, diferente dos outros tumores que também têm uma alta incidência, como o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer do colo uterino, que através dos governos, através das sociedades, muitos têm falado nas últimas décadas. Infelizmente, o câncer do intestino não se tem as mesmas informações. Então, quando a gente vê na população em geral, nós identificamos, isso os trabalhos científicos mostram, que as informações são muito pequenas ainda sobre o câncer do intestino. Por isso, todo esse nosso movimento que nós estamos tendo no decorrer dos últimos anos para a gente reverter essa situação atual. E por que reverter essa situação atual? Primeiro, como você acabou de falar muito bem, o câncer do intestino, se a gente considerar os tumores, principalmente os do trato digestivo, pâncreas, estômago, fígado, ele é o que tem a maior possibilidade de cura. Então, nós médicos sabemos que o câncer do intestino é um câncer de bom prognóstico. O que quer dizer bom prognóstico? Que nós temos condições de curar a maioria dos pacientes. Tá? Mas, em contrapartida, o que acontece atualmente é que para curar a maioria dos pacientes, esse diagnóstico tem que ser feito no início. Então, quando o tumor está avançado, muitas vezes, ele já ocorreu a migração de alguma célula para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Quando uma célula desse tumor inicial foi para o fígado, para o pulmão ou para um órgão distante. Então, por isso que é muito importante aqui as nossas ações para pegar no início, para identificar o tumor inicialmente. Quando identificamos o tumor inicialmente, a chance de cura é superior a 80%. Nossa. Mais de 80% dos pacientes que têm esse diagnóstico, é um diagnóstico forte, um diagnóstico pesado para o paciente, para os familiares, a gente consegue tem possibilidade de chegar no final e curar. Infelizmente, atualmente, no Brasil e na maior parte do mundo, a gente consegue curar em torno de 50% dos pacientes. Então, aqui tem uma distância grande do que é possível e porque o que a gente consegue curar, tanto no Brasil quanto na maior parte do mundo. E essa diferença é que o diagnóstico é feito mais para frente. Então, o que é importante aqui? Por que a gente faz essa ação? Para levar à população algumas informações alguns alertas. Sim. Alertas para que ela nos procurem mais cedo, nos procurem mais precocemente, para aí sim, eventualmente, se tiver um diagnóstico de tumor, operar logo e resolver. Então, quais seriam os fatores, os alarmes, os sinais que a população tem que, acender a luz de alerta e procurar o médico? Então, alteração do funcionamento do intestino, tá? Por isso que é fundamental, a pessoa tem que conhecer o seu próprio corpo, ela tem que prestar atenção. Como que o intestino funciona, qual que é o formato das fezes? Sim, tem que olhar para as fezes sempre que evacua. Quando a gente vai no endocrinologista, no nutricionista,
É a primeira coisa que eles perguntam na realidade também, né? Isso. Então é fundamental. Nós temos que saber de qual que é o formato das nossas fezes, aí nós temos que ter uma ideia de como que funciona o nosso intestino, porque se ocorrer uma alteração desse funcionamento, esse é um sinal de alerta bem importante. Então, supondo, evacuo diariamente, ou evacuo dia sim, dia não, as fezes são normais, comecei a evacuar a cada 3 dias. A cada 4 dias. Observo que antes minhas fezes tinham um diâmetro, um calibre normal, agora elas estão fininhas. Ou agora elas saem em pequenas bolas, que a gente compara assim como se fossem fezes de cabrito. Esses são sinais que possa haver alguma alteração intestinal. E também a gente sempre observa outros dados, como presença de sangue nas fezes, perda de peso, então emagrecimento, fraqueza, o paciente começa a ter dor abdominal, dor na barriga, a barriga ficar distendida, ficar estufada, são alguns dos sinais. Então o paciente ele sempre tem que se observar, opa, eu tô no meu normal, não tem nenhuma alteração. No momento que ele identificar alguma alteração, ele precisa ser avaliado. Um exemplo, o paciente que está normal, não tem nenhum sintoma, identificou um sangramento através do ânus. Sangramento anal. Vou evacuar e sai um pouco de sangue no papel higiênico, no vaso. Não quer dizer que esse sangramento seja do tumor. Até vou dizer assim que da grande maioria das vezes não é. Mas sangrar não é normal. Como sangrar não é normal, ele tem que ser avaliado por um médico. Nessa avaliação, o médico vai fazer uma boa consulta, vai revisar o organismo do paciente em geral, vai fazer o exame do toque, vai examinar a região anal para ver, o sangramento pode ser de uma fissura, pode ser da hemorroida, ou até seguir a investigação para ver se não é algo mais sério, mais grave. Então, essa é uma das mensagens, se observar, conhecer o seu corpo. Então, quando a gente fala aqui do diagnóstico precoce, um motivo muito importante para a gente buscar essa informação, buscar esse paciente mais cedo, mas nós temos um motivo que é tão importante quanto. O câncer do intestino a gente consegue evitar, prevenir. A gente consegue cortar o mal pela raiz. Exatamente, é isso. É investir na prevenção, porque uma intervenção cirúrgica, embora tenha chance de ter sucesso, é muito complicado sempre, né, doutor? É complicado, a gente mexe com o paciente, com o emocional dele, com o emocional da família. Algumas vezes é uma cirurgia grande, uma cirurgia que o paciente ele vai precisar de algumas adequações para a vida dele. Então, se a gente consegue evitar tudo isso, principalmente porque o câncer do intestino, a gente conhece muito bem a história dele, a história natural, a gente sabe como ele se desenvolve. 90-95% dos tumores vêm de pólipos. São pequenos nódulos, pequenas bolinhas, que começam no intestino e demoram anos para crescer. Muitos anos. Então, se a gente intervém nessa fase, muitas vezes a gente consegue ali retirar o pólipo. Um dos exemplos esse é através do exame chamado de colonoscopia, que é uma câmera bem fininha, que vai através do ânus do paciente. O paciente está anestesiado, está sentado, não vai ter dor, não vai ter desconforto. Ele estuda, olha por dentro todo o intestino grosso do paciente. E nesse exame, se ele identificar um pólipo, que é essa lesão que poderia levar ao câncer, já remove no próprio exame e já quebra esse ciclo de desenvolvimento do tumor. Então aqui sim a gente consegue intervir antes que a doença se manifeste. Tá certo, doutor. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o doutor Gustavo a respeito desse assunto tão importante, que vai ser motivo aí de uma campanha no fim de semana aqui em Itajaí também. Em um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, nós estamos falando de um assunto bastante importante que vai ser motivo de uma campanha grande no fim de semana em Itajaí, que é sobre o câncer do intestino e como preveni-lo. Vai haver uma caminhada aí no sábado, lá da Praça Genésio Miranda Lins até o Centro Eventos, onde está instalado aí um equipamento que simula aí um grande intestino para mostrar para as pessoas como ele funciona. Isso que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Eu converso aqui no estúdio com o Dr. Gustavo Becker Pereira, que é médico, também professor aqui da Univale e integrante aí da Associação Brasileira de Prevenção ao Câncer do Intestino. Bom, doutor, o senhor no primeiro bloco falou realmente e a prevenção, como o ditado popular fala, é o melhor remédio ainda, né? Sim. Eu tenho uma dúvida. As pessoas que fizeram, por exemplo, essas cirurgias bariátricas de redução, né, de estômago, mexe também com o intestino.
elas também são propensas a ter o câncer de intestino? Como é que é isso? Elas correm risco, doutor? Muito bem. Então, uma pergunta bem interessante. Essa pergunta, a gente vê que é uma dúvida bem frequente dos pacientes, o correlacionamento de algumas outras doenças que poderiam aumentar o risco ou não de ter câncer do intestino. Que uma coisa bem importante, a cirurgia para redução de peso, a cirurgia bariátrica, essa cirurgia realizada muitas vezes sobre o estômago, sobre o intestino delgado, para fazer com que a pessoa absorva menos calorias e emagreça, ela não aumenta o risco de câncer do intestino. Tá? E até ela tem um efeito protetor quando tem uma indicação precisa naqueles pacientes que são obesos, uma vez que a obesidade é um fator de risco importante para o câncer do intestino. Tá? Então, os pacientes, quando têm a necessidade dessa cirurgia e elas têm uma perda de peso, daí sim, elas não são mais obesas, elas têm esse fator de proteção. Claro que o que a gente sempre recomenda é que, se conseguir emagrecer, isso serve para pessoas que têm sobrepeso, até obesas, a gente deve buscar, através de meios naturais, esse emagrecimento para diminuir esse fator de risco ao tumor do intestino. Isso é importante também que a pessoa saiba, né? Também reduz o peso, o risco também reduz para várias outras doenças também, né? Hipertensão e tudo mais, né? Agora, doutor, como é que vai ser essa campanha aqui no fim de semana? A gente tem algumas imagens aí, que foi mandada pela assessoria de comunicação, desse equipamento que é um intestino gigante, onde as pessoas vão poder entrar e conhecer, né? Como é que vai ser esse evento e como é que na realidade funciona mesmo o intestino, doutor? Tá. Então, esse evento nós vamos ter essa disponibilidade do intestino gigante. Tá? É uma estrutura inflável que tem 20 metros de comprimento, 2,5 metros de altura, que a pessoa caminha no interior e ao caminhar ela vai tendo informações, vai visualizando essas alterações do intestino, tanto as alterações que têm relação com o câncer, que colaboram, que causam câncer. Tá aí, né? Isso aqui é essa estrutura mesmo, o intestino, a pessoa ela caminha no interior, dentro tem vários monitores de televisão com vídeos que mostram as doenças, mostram o desenvolvimento da doença, mostram como que a gente pode fazer para que essa doença não aconteça. É uma visita guiada. É uma visita guiada, monitores que têm os conhecimentos devidos sobre as doenças do intestino. Esse dispositivo ele vai estar no centro de eventos, ali da Marejada. É a primeira vez que vem para o estado. Nós fizemos um esforço enorme para conseguir trazer esse dispositivo, porque nós acreditamos que o fato da pessoa visualizar o que a gente conversa, o que a gente está fazendo aqui, ajuda muito no conhecimento. Então, é uma estrutura que a gente consegue unir o que nós passamos, a informação, à visualização. Então, a gente age de diversas formas para que sim, a gente gere educação em saúde. Que a pessoa que participe dessa campanha, que ela pode sair com conhecimentos que lhe ajudam ao longo do tempo, tanto ter um intestino mais saudável, como evitar doenças graves, entre elas o câncer do intestino. E uma coisa bem importante, então, quando a gente pensa, idealiza uma ação dessas, a gente tem que ver de que forma que nós podemos ajudar da melhor maneira a população. Porque esse é um evento que é um evento, sim, que vai unir a classe médica, a gente vai estar participando cirurgiões que tratam do câncer do intestino, clínicos que tratam esses pacientes para dar um melhor suporte, oncologistas, que são os médicos que fazem esse suporte com quimioterapia, radioterapia, enfermeiros, estomaterapeutas, que é a enfermeira que cuida dos pacientes quando tem necessidade, fica com a estomia, com a bolsa de colostomia. Nós vamos ter assistente social, psicólogo, psiquiatra. Então nós unimos a classe médica em prol da população. Mas o principal objetivo não é a classe médica. A classe médica aqui são coadjuvantes para levar as informações para a população. Então, o ator principal aqui é a população. Então, o que a gente quer fazer? Então, a gente convida o máximo das pessoas para estarem no evento, já que o evento é feito para elas, porque lá nós vamos ter diversos informativos, vai ser distribuídas camisetas de prevenção ao câncer, balões. Como você mesmo falou, o intestino vai estar aqui na sexta-feira. Sexta-feira vai ter a visita das escolas. A partir de que hora já, doutor? A partir das 10 da manhã. 10 da manhã. Então, sexta-feira, as nossas estimativas são que só de alunos das escolas da região vai circular em torno de 700 pessoas.
e mais a população. Então a gente acredita que vai ter um público, sim, que a gente possa estar contribuindo para levar algumas mudanças que ajudem essas pessoas. Mas por que os adolescentes, por que os estudantes? Isso é uma questão muito importante, é uma questão que eu considero fundamental. Quando a gente consegue formar opinião, é mais na idade escolar. Sim. E eu tenho uma opinião pessoal que é muito forte, que a gente deve educar a criança, educar o adolescente, porque quando você fala que o cigarro faz mal, que o álcool faz mal, que a droga faz mal, que o excesso de gordura faz mal, que o excesso de carne vermelha faz mal, isso é o que a gente chama de doenças acumulativas. Então isso ele ingeriu a vida toda. E ele ingere a vida toda e vai ter a doença aos 50, aos 60 anos. Então não adianta eu chegar nos 50 anos e falar para a pessoa, não beba, não fuma, se alimente direito, porque ele teve 40, 35 anos de um hábito de vida que uma janela de risco, na realidade. Uma janela de risco que agrediu o corpo dela. E esses tumores e outras doenças, elas são a resposta do corpo a hábitos que lhe agridem por longo período. Então, por que as crianças? Porque se a gente leva a criança e mostra para ela, olha, se você comer mais fruta, mais verdura, você não vai ter um problema mais importante lá na frente, seu intestino vai funcionar bem, você vai ter uma boa qualidade de vida, olha, evite beber bebida alcoólica, evite o tabagismo, evite o cigarro, isso vai lhe dar uma qualidade de vida melhor lá na frente, isso faz bem para o intestino e a gente já aproveita também, faz bem para o coração, faz bem para o pulmão, faz bem para o corpo em geral. Faça atividade física, evite alimentos calóricos. E eu já vou colocar aqui um tema que é um tema polêmico, mas que a gente tem que enxergar, tem que botar, como se fala, o dedo na ferida, que os nossos filhos, sobrinhos, nossas crianças, elas são bombardeadas por informações, por incentivos de uma vida não saudável. Exatamente. Há até iniciativas em muitos municípios de colocar a merenda orgânica também. Excelente. Mas a produção ainda é baixa, é caro, não vem surtindo muito efeito, mas era realmente preciso na realidade, né, professor? É preciso, é fundamental. Uma coisa que é um ponto que que várias vezes quando a gente vai dar aula, vai dar palestra sobre setembro, eu sempre falo assim, quando eu vou conversar com colegas especialistas, eu falo, qual que é a faixa etária que a gente tem que se preocupar? Ah, sim, a gente sabe que o risco a partir dos 50 anos é maior, então essa faixa é uma faixa que a gente está muito atento. Mas as crianças, por quê? Qual que é a nossa concorrência? A nossa concorrência é o fast food. Então, alimentos ricos em gordura, em conservantes, em alimentos que não protegem o intestino. E se a gente for pensar bem, essas empresas elas têm campanhas que são campanhas desenvolvidas por especialistas de marketing. Então, o que acontece? Só exemplo. Né? Isso, falando em tocar o dedo na ferida mesmo. O que acontece com nossas crianças? Elas saem um filme muito interessante. Nós levamos as nossas crianças no cinema. Perfeito, isso é importante, a gente tem que estar junto com eles, tem que contribuir. Então, eles criam na memória deles um vínculo de afetividade enorme com esses novos filmes, esses novos desenhos que saem. 2, 3 semanas depois, essas grandes redes de comida industrializada fixam que o alimento deles ganha o mesmo herói, o mesmo personagem do desenho que nós levamos. Então, para a criança, ela busca esse super-herói, mas no meio disso ela tem que ingerir um alimento que infelizmente não ajuda. Então, a campanha, assim, nós temos que fazer uma campanha contrária, do ponto de vista, assim, de definir para elas onde que eles realmente conseguem buscar alimentos saudáveis. E um movimento forte que a gente acredita que nos próximos anos a gente vai conseguir, nós estamos desenhando gibis para chegar a essas crianças, para realmente, através de conteúdos que são interessantes para elas, conseguir mostrar quem que é vilão, cigarro é vilão, bebida alcoólica é vilã, excesso de gordura é vilã, e aqui sim os super-heróis estarem vestidos ou forem de formato de alimentos saudáveis. Então, sexta-feira, as escolas vão estar participando, vão caminhar, vão entender o intestino, nós vamos passar informações que são fundamentais para essa faixa etária. No sábado, nós vamos fazer um movimento voltado à comunidade, tá? Que é um movimento que o intestino sim é muito bacana, mas o que a gente quer a comunidade, eles são os artistas principais. Nós vamos nos encontrar no início da Beira Rio, ali na praça, como já foi definido, ali na frente das rampas de skate. Nós vamos fazer uma concentração
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos nutricionistas, todo mundo que age esperando os artistas principais chegar à população. Então, os pacientes que já tiveram câncer, os seus familiares, a população que não tem doença, e é para trazer filho, sobrinho, animal de estimação. A gente quer fazer uma coisa que seja um dia agradável, que seja um passeio em virtude da prevenção das doenças do intestino. Então, de lá a gente vai caminhar até o centro de evento, vai ter um espaço adequado para caminhar, um espaço seguro, com balões, camisetas. Chegando no centro de evento, sim, vamos percorrer o intestino gigante e estar reforçando todas essas medidas de cuidado e de prevenção. Tá certo. Parabéns pela iniciativa aí. A gente espera que seja um sucesso aí o evento. Realmente é um programa de fim de semana bacana também para a família aí visitar e tudo. Um programa educativo também. Obrigado, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, vocês estão de parabéns. Sempre que a gente tem ações que levem à educação, esse é o melhor resultado que a gente consegue alcançar. Muito obrigado pela oportunidade. A mídia também tem esse papel, né? Com importante certeza. Na realidade, né? É. Obrigado, doutor, pela sua presença. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.